Olá a todos, um bom dia aqui, bom dia Catarina, bom dia Guilherme, bom dia Tiago, bom estar com todos vocês aqui hoje de manhã. Agradeço aí o convite do pessoal da iniciativa KISS aqui, da FISWeek. Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto que pode ser muito novo, muito diferente. Na verdade, todo mundo já deve estar vendo coisas aí nas redes sociais, nos veículos de mídia, né, de notícias, todo esse papo de NFT, né, e como isso tem impacto na saúde. Tá? Bom, eu sou o Bruno Aracati, eu sou empreendedor desde a época que empreendedor ainda era empresário, e desde quando o startup ainda era empresa, né? Tive uma pequena passagem aí pelo mercado financeiro também, fui 4 anos aí de asset management do Itaú, e desde 2011 que eu voltei a empreender com tecnologia, e hoje tenho participação em algumas empresas, algumas que eu fundei e outras que não fundei. Uma delas é o Colab, que é uma GovTech, e hoje eu estou com atuação aqui full time aqui na Drumwave, que é uma empresa que é focada no valor e na propriedade dos dados, na redefinição de propriedade de dados, não somente dados de saúde, né? A gente sabe que saúde é super delicado, e acho que o objetivo desse painel aqui é a gente abordar todas essas delicadezas e entender um pouquinho mais aqui. Tá? Eu queria dar uma passada rápida aqui nos outros participantes, só para eles darem um bom dia a todos aqui também, e depois eu vou fazer uma abertura aqui para a gente fazer desse painel um bate-papo, né? Muito menos uma apresentação ali mais longa de cada um e muito mais um bate-papo. Na ordem da minha tela aqui está a Catarina, depois o Guilherme, depois o Tiago. Vamos assim? Bom dia, gente. Bom dia, obrigada aí. Eu, enfim, estou nesse mercado há uns 2 anos, atuando como solution provider de Web3 e blockchain. A gente apoia empresas para fazer a ponte do mercado tradicional com quem está na ponta da inovação da indústria aí, trazendo soluções. Acho que você está no mudo, Guilherme. Sou novo nisso, né? Tenho 25 anos de tecnologia na área médica, sou Head Mentor do Institute Health Mentor, é uma multinacional focada em pesquisa e observação na área de tecnologia médica. Grande prazer estar com vocês aqui. Fala pessoal, prazerzão aí. Primeiro de tudo, prazer estar nesse painel com tubarões aí, vamos que vamos. Galera, eu estou há 10 anos aí em inovação, né? Tive a oportunidade aí de prestar consultoria para as grandes empresas. Isso fez que eu aprendesse um pouco sobre modelos de negócio, o processo de inovação mesmo em si, e vim para esse mundo total de Web3, né? Estou muito mais, como eu falo, né? Estou ali literalmente girando no meio de tubarões, aprendendo a cada dia, né? Fazendo, e é um prazer estar com a Catarina aí que está há mais tempo. Enfim, é muito bem falado no mercado, e espero contribuir com alguns pontos aqui nessa conversa. Obrigado, pessoal. Bom, acho que a primeira coisa que muita gente deve estar se perguntando, NFT, né? O que significa NFT? Eu, sem dúvida, que eu não sou a melhor pessoa para responder isso, mas o significado ipsis literis aqui de NFT é, em português, um token não fungível, né? Então, basicamente, a forma como eu explico aqui, né, é a escritura da casa, né? É um registro digital único, né, que torna aquele ativo como único ali, né? Então, isso no mundo de dados ainda é super novo, tá? Então a gente pegar um conjunto de dados e fazer com que esse dado se torne um ativo que tenha uma característica única é super difícil, tá? Então isso é um pouco da experiência que eu tenho. Conceitualmente, assim, para a gente, dado é um bem inalienável, tá? Então, eu não posso pegar o meu dado e vender para a Catarina e ela sair por aí com o meu dado e eu nunca mais ver a cor desse dado. Ela não pode... Eu não posso... Para a Catarina eu posso vender meu carro, ela vai levar meu carro e nunca mais esse carro vai ser meu. Dado não. O meu dado, especialmente o meu dado de saúde,
ele é inalienável, né? Então existe toda uma discussão que ela começa na filosofia, né, sobre quem tem a propriedade dos dados, e para acabar com essa discussão no campo filosófico, eu levo para o campo econômico, né? Se a gente parar para pensar, e vamos tentar puxar isso um pouco para o mundo da saúde, quando eu vou num laboratório de análises clínicas, eu pago para fazer o exame, né? O sangue que vai ser coletado é meu sangue, né? Depois, quando eu penso em dados do meu celular, sou eu que pago a Vivo, a Claro, sou eu que pago o processador que está aqui dentro do meu smartphone. Então, esse dado, seja o dado gerado a partir, né, de uma relação que eu tenho com o meu celular, com o meu telefone, seja um dado que foi gerado a partir de uma relação que eu tive com um prestador de serviço, a maioria das vezes sou eu que estou pagando. Então, economicamente, esse dado precisa ter os direitos econômicos atribuídos às pessoas, né? Então, acho que é quase que senso comum a gente concordar que a propriedade dos dados, especialmente a propriedade dos dados de saúde, é das pessoas, né? É de quem... É meu, né? É seu. Só que o mundo hoje não funciona assim, né? Se a gente pensa no mundo de hoje, a gente vive numa selva, né? Até os verbos que a gente usa são verbos aí pré-feudais, né? Então, o que é que a gente faz? A gente coleta dado, a gente minera dado, né? A gente captura dado. Porra, então, assim, não tem nenhuma regra, né? Se o dado está no meu servidor, é como se ele fosse meu hoje, né? Então, seja um plano de saúde, um laboratório, um hospital, se eu tenho um servidor e eu estou pegando dado de um monte de lugar, seja de máquina, seja das pessoas, e esse dado está no meu servidor, eu teoricamente, na verdade, na prática, essas empresas estão fazendo o que elas querem com os dados, né? Porque não tem definição de propriedade. Uma vez que ele caiu aqui na minha rede, é meu, e a partir disso eu faço o que eu quero com ele. Então, esse é um dos desafios enormes aí que a gente tem com relação à propriedade de dados. No mundo de saúde, tem uma discussão aí com relação à ontologia de dados, que também é muito forte, né? Porque o significado, a forma como a gente dá nome às coisas na saúde precisa de unificação para você ter isso de forma bem feita. E aí, economicamente, quando a gente vai para o mercado, a gente enxerga muitas assimetrias de informação que decorrem dessa forma como os dados vieram desse mundo mais analógico e desse mundo que eu chamo de selva aqui, e como eles estão chegando no digital. Essas assimetrias, elas podem ser entre o médico e o paciente, tá? Essas assimetrias ocorrem entre quem está demandando o serviço, que não faz a mínima ideia do quanto custa aquele serviço na ponta. Então, na hora que eu chego no hospital e eu vou fazer uma série de exames com o meu plano de saúde pagando, eu não tenho a mínima noção de quanto aquilo vai custar, de quanto eu estou representando na cadeia, do quanto aquilo é de fato necessário, né? Então, assim, existem assimetrias de informação por todos os lados aqui, e que o mundo digital, você ter isso de forma mais acessível e dinamicamente distribuída aqui, vai melhorar muito. Então, para a gente começar aqui essa conversa, eu queria chamar aqui a Catarina, tá? Eu acho que a Catarina, além dessa visão aqui de dados de saúde como meus medical records aqui, acho que a Catarina tem outra visão que eu achei super interessante quando eu conheci. Então, Catarina, queria que você entrasse aqui um pouquinho também, explicando de forma mais didática do que o que é NFT, tá? Esse mundo descentralizado, conta um pouquinho para a gente aqui. Obrigado. Vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente está nesse buzz aí, né, de NFT associada à arte, mas é importante entender o momento de mercado. E o momento de mercado diz que a gente inicia todo o movimento de mudança com arte, com música e com esporte, mas ele não se limita a isso. Então, o convite, como muito bem você colocou, é a respeito
de como que a gente digitalmente se relaciona economicamente. Eu costumo dizer que nos últimos 10 anos a gente foi convidado para saber como a gente se relaciona socialmente nas redes sociais, como que a gente posta foto, conecta e conta uma história das nossas vidas a respeito de como a gente se porta, do que a gente gosta, das nossas diversas facetas sociais nas redes sociais. E os próximos 10 anos vai ser um convite para ver como a gente se relaciona economicamente. E nesse relacionamento econômico é porque todo item e todo qualquer ativo, ele pode se tornar uma NFT, porque ele parte do princípio que ele é uma NFT, então ele pode ser registrado e os seus passos dentro da rede pode ser mapeado para ser monetizado. Então, assim, outro dia, por exemplo, eu comprei uma NFT do Pateta. E eu acho que os pontos mais importantes culturais dessa mudança é esse, né? Quando você compra um NFT do Pateta, através de um site chamado VV Collectibles, é uma plataforma que tem os direitos de fazer NFT de empresas da Marvel, como Marvel, Disney, etc. e tal. Até então, eu só tinha comprado coisas do Pateta, camiseta do Pateta e um Pateta para colocar na minha cama. Eu sou consumidora da Disney. Quando eu compro um NFT do Pateta, eu não sou apenas consumidora, eu sou convidada para ser investidora. A Disney passa a dar para mim um pouco da eficiência econômica dela e compartilhar comigo as propriedades do que significa ter um Pateta, ter a posse de um Pateta. Por quê? Porque se esse Pateta valorizar, eu vou ganhar vendê-lo no mercado. Oi. Acho que quebrou aqui. Os últimos 15 segundos, mas agora voltou. Os últimos 15 segundos. Então tá bom. Então, o que é importante a gente entender é esse chamado para as relações de quem pertence a quem e quem recebe pelo quê, qual é a natureza do pertencimento econômico daquele ativo e como a gente faz circular uma economia. Então, é sobre olhar para todos os stakeholders, todas as pessoas que estão envolvidas na posse e na transferência de um ativo e perceber como elas se relacionam economicamente. Porque quando o dinheiro se torna programável, e é isso que a gente está vendo acontecer, o dinheiro como ativo digital, que tem energia, né, que ele é líquido, ele transpassa, ele é programável através de um smart contract, você começa a entender essas relações econômicas e como que isso circula economicamente num ambiente muito mais democratizado. Então, esse é o princípio do convite cultural que está sobreposto à tecnologia, né? E a tecnologia se torna um meio disso, que é o blockchain, que é o que a gente está falando, que é o Web3. Até outro dia eu nem sabia que era o Web3, eu estava falando, eu falei assim, nossa, eu nem sabia que eu vivia na Web2, né? Mas eu descobri isso, porque agora é o Web3. Então, a Web3 é isso, é quando a gente adiciona uma característica econômica nessa permeabilidade da internet. E aí, assim, não sei se eu posso completar também, tem coisas interessantes trazendo a respeito de dado, que é quando você convida o criador da história, né? Eu vejo muitos movimentos acontecendo no que a gente chama de DeSci, que é Decentralized Science. Então, como isso tudo é muito de propriedade intelectual e propriedade de criação, eu posso fazer uma organização descentralizada de inteligências científicas e fazer com que ela se torne criativa numa mesa muito plural, de uma forma muito descentralizada, com um fomento econômico também descentralizado, que a gente não viu até agora, que às vezes fica preso dentro de universidades cientistas ou processos científicos que não permeiam outras mentes, não se conectam de outra forma. Então a gente tem visto muito isso, assim, se o chamado é para essa nova orientação, como que a gente percebe isso? Então esse DeSci é um movimento muito interessante que está acontecendo até nas questões de descentralização, aí na raiz da descentralização, que o Thiago sabe muito bem, como que você pode negociar e fazer com que o que eu estou colocando meu capital intelectual fique registrado naquilo e eu também passe a receber por aquilo na fonte, né, peer-to-peer. Sim. Se eu puder contribuir com esse ponto da Catarina, eu não tinha ouvido falar sobre esse DeSci ainda,
mas você falando assim, eu estudei alguns modelos de negócio descentralizados, mas que tem a ver com a criação de conteúdo, e não deixa de ser muito diferente, né? Mas muito mais voltado para influencers, esse pessoal, né? Tem um modelo de negócio bem legal do ecossistema da Solana chamado Only One. Eu recomendo, assim, sempre recomendo esse modelo de negócio, porque, cara, aprendi muito lendo ali o white paper deles, né? E ali dá para eles fazem uma espécie do tipo assim, crie conteúdo, né? E tenha bons retornos sobre aquele conteúdo da comunidade, né? Para você ganhar moedinha. Porque para quem não sabe, deu um boom aí no ano passado, né? Dos games play to earn, que as pessoas jogam para ganhar dinheiro, tá? Então, ou clica para ganhar dinheiro, né? E aí começaram a criar outros modelos, né, nessa ideia, né? Que é tipo o learn to earn. Então, enquanto você aprende, você vai ganhando tokens, que são moedinhas que você consegue trocar por moeda fiduciária, né? E aí, esse modelo, ele traz de rede social descentralizada, de criação de conteúdo descentralizado, ele traz assim, crie conteúdo, né, engaje seu público e ganhe dinheiro. Você poderia também abstrair isso para esse mundo acadêmico, um mundo científico, né? E ter esse marketplace ali de conteúdo descentralizado que pode estar envolvendo um science to earn, por exemplo, né? Mas bem legal, né? Legal. Guilherme, conta pra gente um pouco do que você tem visto aí nesse mundo de NFT para saúde. Acho que até você consegue, aí, por trabalhar tanto tempo com tecnologia para a saúde, acho que você consegue tangibilizar melhor aí o impacto do que a gente vem falando aqui nesse mundo da saúde para a gente, por favor. É um pouco assim. Eu queria trazer um pouco para onde a gente está e como é que a gente chegou até aqui. Até o final do século XX, até a última década do século XX, a gente vivia em plena Revolução Industrial 3. Tá certo? O mundo só conhecia a indústria. Quer dizer, os bens de serviço, a indústria de serviço, praticamente não existia até o final do século XX. Quando chega nesses últimos 20 anos antes do século XXI, explode a indústria de serviços. Qual é a diferença? Passa a existir um universo de bens intangíveis. Serviço é um bem intangível, certo? Isso cria uma diáspora entre aquilo que a indústria está produzindo, que é tangível, e aquilo que nós passamos a produzir em termos de bens intangíveis, que é serviço. E isso explodiu, e a Revolução Industrial 4.0, ela vem com essa pegada de dizer, olha, não adianta você entregar a alguém um carro, porque ele vai perguntar assim, o carro está no seguro? Isto é, junto com o ativo tangível, eu preciso de um ativo intangível. Ok? E quando você vai para uma passagem de avião e você vai viajar e você, com o seu smartphone, você acessa todas as plataformas, você precisa de um ticket. Porque ainda que você esteja consumindo um bem intangível, você precisa de um complemento tangível. Esse mix de intangibilidade com tangibilidade nos trouxe até aqui. Porque quando chegou no final do século XX, 2001, a empresa que mais faturava no mundo era a Walmart. Mais do que a Ford, mais do que a General Motors, e é uma empresa de serviço. E passou a se criar um grande dilema dentro do mercado, de todos os mercados, que é o que fazer com a indústria de serviço, porque ela não estava monetizada. Quem passa a monetizar a indústria de serviço é a tecnologia. O avanço tecnológico cria instrumentos para conseguir pegar esse bem intangível, transformar ele numa coisa chamada digital, tá certo? Que é código. Código, nós estamos falando de código, tudo que está na área de saúde hoje é código, tá certo? Então são dois axiomas que vêm no século XXI, código e rede. Tudo é rede e tudo é código. Então, passou-se a ter a enorme necessidade de se criar estruturas monetárias para conseguir fazer a venda e a distribuição dos serviços.
porque não adiantava mais você simplesmente produzir um software ou um aplicativo se você não tivesse uma forma, um modelo de financiamento, um modelo econômico que suportasse isso. E aí veio toda essa correria das startups, dos modelos de funding, dos modelos de venture capital. Tudo isso existe para monetizar o intangível. Porque o tangível, todos os bens tangíveis produzidos lá na indústria 3.0, a gente está cansado de saber como é que faz. Não tem nada novo ali. O que veio esse século é o que eu vou fazer para monetizar o acesso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até o final do século passado, você ia a um banco e você entrava numa fila para sacar ou para depositar dinheiro. Com as ATMs, o que são as ATMs? São utilities de serviço que tiram do mercado, que tiram da relação entre o cliente e o banco, o ser humano. A ATM é uma máquina, tá certo? Então você tinha, de alguma forma, que mensurar qual é o custeio dessa máquina, porque o custeio dela é diferente do custeio de um atendente de banco, que tem outras relações, que tem outras participações dentro do mercado. Daí para frente, o banco saiu na frente, porque o banco usou a tecnologia como ninguém para fazer essa monetização de bens intangíveis, que são serviços intangíveis. O banco é uma atividade eminentemente de serviço. Não tem nada no banco que não seja serviço. A mesma coisa veio com a indústria de logística, logística urbana, depois veio com a indústria de entretenimento, enfim. E, por último, está chegando na saúde. Os bens da saúde passam a ser muito mais serviços do que bens tangíveis. E o usuário começa a perceber essa relação em cima dos dados. O NFT é um modelo de certificação, na realidade é um certificador, é um registro de certificação, que vai fazer com que os dados do paciente sejam invioláveis. Mas é NFT que faz isso? Não. Quem faz isso é blockchain. Porque eu desconfio muito, até falei isso para você, Bruno, eu desconfio muito de que os dados de pesquisa da área de saúde, os dados clínicos da área de saúde, que hoje são vendidos a 400, 500 dólares um registro médico nos Estados Unidos, é um dos bens intangíveis mais valorizados e que não tem criação artística. Catarina, não tem nenhuma criação artística num registro médico, entendeu? Mas eles são super valorizados. Mas eu acho que há uma tendência, há uma super tendência a que o registro médico perca a sua validade em função da criação dos registros sintéticos. Você não precisa mais de uma massa de dados para identificar uma pesquisa randomizada. Hoje você precisa. Para você testar as vacinas da Covid, você precisava ter 700, 800 mil pessoas lá na fila para fazer a sua vacinação e para colher dados. Eram os dados dela que iam viabilizar a vacina, o imunizante. Hoje, você faz o mesmo imunizante e você tem máquinas de inteligência artificial para criar dados sintéticos. Escolhe a anamnese que você quiser, escolhe o paciente que você quiser, escolhe o local que ele tiver, escolhe a patologia que você quer que ele tenha, escolhe o DNA que você quiser. A máquina de inteligência, o algoritmo, cria o dado em quantidades que você quiser. Esse é o grande diferencial. Então, o NFT perdeu força nos últimos 2, 3 anos na área de saúde, porque se imaginava que o registro médico iria ser mega utilizado pela indústria farmacêutica, pela indústria de pesquisa, que saiu comprando o registro médico de todos os cantos, realmente vale uma fortuna, mas está chegando num patamar em que você vai perguntar, mas para que eu preciso do registro da Catarina, do Tiago, do Guilherme, do Bruno? Por que eu não crio um avatar da Catarina, do Tiago, do Bruno, do Guilherme e coloco nele todas as patologias, faço um twin, faço um gêmeo digital lá e eu faço ele nascer de novo e vou buscar os dados que eu quiser e faço circular nele todas as fórmulas químicas farmacêuticas que eu precisar e vejo qual é o retorno. Esse é o mundo que vem pela frente. Portanto, o NFT na área de saúde, ele é uma função eminentemente da utilização de blockchain.
É blockchain que vai fazer com que o meu registro médico seja inviolável. E só uma observação, Bruno, quando você falou que a gente tem noção de que é o dado clínico, o dado financeiro, o dado é nosso, no máximo, nos Estados Unidos, 10 a 11% da população sabe que o dado da saúde é dele. Ele não tem a menor ideia disso. No Brasil, nem 5% sabe que o dado é dele. Com certeza. Porque não é só de saúde, na verdade, né? Acho que a gente vem sendo tratado aqui no mundo da selva mesmo, né? Então, quando vou fazer uma analogia aqui que talvez esteja um pouco mais na mídia, né? Quando a gente ouve falar de Open Banking, por exemplo, né? O Open Banking, em tese, ele fala para os bancos assim, vem uma regulamentação que fala para os bancos assim, olha, banco, o dado do Guilherme, que está aí no banco A ou no banco B, não é seu, é do Guilherme, ele pode, entre aspas, fazer o que ele quiser. Só que o que ele quiser, no mundo do Open Banking, se limita ao Guilherme autorizar o banco B a acessar os dados de transação que estão no banco A. O Guilherme não vê a cor desse dado, ele não, se tem algum benefício financeiro, ele não faz a mínima ideia qual é, tá? Então, quando a gente faz essa transposição para o mundo do Open Health, é como se você, Guilherme, autorizasse, vou pegar aqui até dar nome aos bois aqui, se você autorizasse o Fleury a mandar os dados para o Einstein, né? Mas você não vê a cor desse dado. Mas aí tem uma coisa interessante que a Catarina falou e que é contrário na área de saúde, que é a descentralização do dado. Na saúde, o mercado, o sistema de saúde é fragmentado. O que nós precisamos é o contrário. Nós precisamos concentrar, dividir e compartilhar os dados. Entendeu? Porque hoje cada clínica, cada hospital, cada laboratório, cada cantinho tem uma parte dos meus dados. E ninguém tem o todo. Exato. Não, então, esse é o ponto. É que da mesma forma, é que são por motivos diferentes, mas no Open Banking, a gente exclui o dado do Bruno. Então o Bruno eu não tenho acesso aos meus dados de transação. Eu só posso falar para o banco A e mandar para o banco B. Na saúde ainda pior. Você está sendo. É isso mesmo, você está super certo. Porque tem uma fragmentação. Então não adianta eu ter que pegar do A, do B, do C, do D até o Z, juntar em algum lugar e depois Mas você entende que a ausência do dono do dado, do indivíduo, está presente tanto nessa simulação que a gente fez do mundo financeiro quanto da simulação do mundo da saúde. Então, acho que tem um caminho aí que é de atribuição de propriedade, que acho que existe um caminho de conscientização das pessoas, né? Isso você falou tudo. Vem com a educação. Porque se eu pegar todos os dados e entregar para a pessoa, ela não sabe o que fazer com eles. Como ela tem? Exato. Ela tem o dado em papel, está numa gaveta, está entregue no armário, está com um vizinho. Quer dizer, o que precisa, nós estamos no começo, nós estamos no V0, né? Isso é uma caminhada que vai demorar até o final desse século, onde você vai aprender, vai se alfabetizar ao que você pode fazer com os dados. Então, é nesse ponto que eu sempre falo que a gente vai viver aqui uma disrupção do mundo de dados, tá? E quando a gente fala de disrupção do mundo de dados, todo mundo acha assim, agora todo mundo vai... Né? O mundo fala de disrupção de dados como se fossem as empresas usando o dado para tomar decisão, né? E sempre que a gente pensa em disrupção de verdade, pensa em democratização, tá? Então, veio a revolução do PC. Todo mundo passou a ter um computador em casa. Aí veio a revolução da internet. Todo mundo passou a ficar conectado. Aí veio o mobile. Todo mundo agora está conectado com um dispositivo móvel. O que é disrupção de dados? Esse dado, ele está na ponta do meu dedo, na ponta do seu dedo. É o dado chegar nas pessoas. É as pessoas conseguirem falar, as pessoas conseguirem tocar e as pessoas conseguirem ver o valor desse dado fluindo de volta para elas. Então, essa próxima década da data disruption, né, ou da disrupção de dados, ela é sobre isso. Então, tem uma camada de usabilidade aqui que vai precisar surgir, porque hoje, quando a gente pensa em dado,
cada entidade dessa do mundo da saúde, por exemplo, ela lida de um jeito diferente. Eu já fiz a experiência aqui. Por questões de LGPD, você pode pedir o seu dado para qualquer empresa. Só que se você pedir para qualquer laboratório, para qualquer hospital, qual que é a diferença do mundo hoje para o que vai ser, na minha visão? Hoje, cada empresa dessa demora um tempo X dela para te entregar esse dado. E na hora que ela entrega, esse dado, cada dado vem de um jeito diferente. Tem dado que vem em PDF, tem dado que vem num arquivo editável CSV, pode vir até em Excel, pode vir num arquivo mais técnico, a coisa em JSON. Né? Então, cada uma dá de um jeito. Como é que você olha para aquilo? Como é que você faz alguma coisa com aquilo? Você hoje não faz. Então, esse caminho do Data Disruption, ele tem a ver com uma padronização, e aí eu falei desse problema enorme da ontologia. Tem que entrar o Estado aí, o Estado tem que fazer esse protocolo, como está fazendo no Open Banking, está fazendo o protocolo. Exatamente. E tem que ser através disso. Por isso que eu puxei a conversa do Open Health, porque quando vem o Open Health, vem o mundo de saúde, ele é grande demais e ele é delicado demais para a iniciativa privada tomar conta, para transformar, até porque muito do mundo da saúde ainda hoje no Brasil está no SUS, né? Então precisa vir uma coisa de regulamentação que padronize a forma como esses dados são não armazenados, porque cada um armazena do seu jeito, mas na hora disso aqui ser canalizado para uma logística que vai entregar esse dado de volta para o cidadão, isso precisa obedecer uma padronização, tanto de formato, quanto desse ponto que eu falo, que é a ontologia, que é essa ciência de dar nome às coisas, né? Mas sim, hoje, numa salinha escondida lá no DataSUS, tem 12 pessoas preparando esse protocolo, que vai ser colocado no mercado até o final do ano. E no ano que vem, talvez no máximo 2024, todo o registro médico brasileiro no Brasil vai ter que ser interoperável e é obrigatório ter. É mais importante do que a carteira de identidade. Então, de alguma forma, tem alguém lá, como fez a SUSEP no caso do Open Insurance, como fez o Banco Central no caso fazendo lá o seu sandbox lá, no caso do Open Bank, tem alguém preparando todo esse escopo de protocolo para soltar no Open Health. Isso é maravilhoso se for descentralizado, né? Porque, assim, a Web3 é justamente essa mudança de paradigma, né? Ao invés do meu dado, pensa assim, cara, o que as farmácias têm do nosso dado, o que os planos de saúde têm do nosso dado, não faço nem ideia. O que eles fazem com isso, eu não faço nem ideia. Né? Ninguém faz ideia. E a Web3 é justamente o contrário, né? Você é o owner do seu dado. Então, é bem o que vocês estão falando, né? Agora, eu penso que, as dificuldades que a gente enfrenta hoje para você coletar, de fato, os registros ali, a timeline ali do paciente, por exemplo, né? A gente já tem dor hoje. Ou plataformas que não atendem a necessidade do médico, o médico coloca uma coisa ali, preenche qualquer coisa, ou não preenche, ou tem um registro errado, né? Isso independente de blockchain, de NFT, por aí vai. E a origem do dado, né? A quem está imputando aquele dado. Então tem que ser algo muito bem orquestrado. Eu concordo contigo, Guilherme, talvez uma intervenção estatal, governamental, para viabilizar isso, por mais que eu seja contra disso, por conta do case da Estônia. Eles têm 3 pilares. O projeto deles é incrível, assim, primeiro eles fizeram uma identidade única, né? Então é uma chave, é um NFT mesmo, é como se fosse um NFT, tá? Que você tem uma chave privada e aberta, e você escolhe quais dados você quer expor. E o que é legal, é tudo orientado em blockchain. Então, o governo simplesmente, se ele quiser pegar todo o seu histórico, todos os dados, ele não consegue, a não ser que você permita. Né? E aí eu até anotei aqui, porque o projeto deles, o e-Estônia, né, que é totalmente guiado a blockchain, eles queriam responder 3 perguntas, tá? Nessa parte de saúde. Que é como maximizar o uso dos dados através do sistema fragmentado de saúde, porque lá também é um sistema fragmentado. Né? Aí como eles resolveram isso? Tendo esse protocolo, né, que conversa com todos esses sistemas. Tá? Aí o 2, como construir uma única fonte de confiança para provar a veracidade e procedência dos dados médicos. Tá? Daí é o General Ledger, ou seja, é o blockchain em si, que é uma consequência desse protocolo.
E o 3, como acessar os dados sem ameaçar a privacidade do cidadão. Que aí é a lógica que a gente já vem conhecendo hoje, que eu tenho minha chave privada, né? Dentro da minha chave privada eu consigo acessar todos os meus dados e eu tenho a chave pública. E quem tem acesso a essa chave pública, dependendo da entidade da pessoa, ela vai ter acesso aos dados que eu permitir. Né? E aí você muda o paradigma porque você pode criar novos modelos de negócio com isso. Por exemplo, você vendeu o seu dado direto para o interessado, né? Ao invés de ter um intermediário que faz isso hoje e a gente nem está sabendo o que está acontecendo. Né? Então, por mais que eu tenha uma visão... Você acha que na Estônia, vou dar um exemplo para você, que eu ouvi isso muito Legal. perto da Estônia, não estive lá, mas ouvi isso. Você acha que na Estônia o cara vai poder vender o voto? Porque veja só, eles já votam tudo em blockchain. Eles votam na casa deles, eles votam, enfim, ele pode estar no outro lado do mundo, ele vota sem nenhum problema. Ele vota e o processo é muito parecido com o NFT, quer dizer, você tem um blockchain que tem chave pública, né, por enquanto, mas você pode amanhã falar, bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender o meu voto, assim como eu vou vender o meu registro médico, assim como eu vou vender a minha carteira de habilitação, eu vou vender o voto. Legal. Eu queria aproveitar essa coisa do vender aqui para fazer uma pergunta para a Catarina aqui, para ela tentar materializar para a gente, nesse mundo do DeSci que você falou para a gente. Nós estamos muito machistas aqui. Eu estou caindo aqui, desculpa, gente, minha internet caiu aqui. Não, tranquilo. Tá boa agora? Você está me ouvindo? Porque se tiver, eu queria te perguntar assim... Estou te escutando. Tentar explicar de forma super didática, no mundo onde a gente cria propriedade intelectual de forma descentralizada, como funciona, né? Explica de forma... tem o registro e depois como é que a economia, o dinheiro vai circular ali para todo mundo. Como é que funcionaria isso, assim, bem do zero aqui, para a gente entender? O que eu tenho percebido e que vocês já citaram algumas vezes aqui, né? O centro dessa mudança, o que o blockchain ele permite, tem duas características do blockchain que mostra aonde o navio está começando para apontar. Que, primeiro, ele é borderless. O que é isso? Ela dilui as fronteiras, né? Então ela permite com que as transações, elas não só são fora dos países, ela olha para essas fronteiras e fala assim, não, peraí, a gente consegue ultrapassar isso. Por quê? Porque o centro da questão é o indivíduo. Não é mais o país e não é mais a empresa. Então, a gente tem visto isso de uma forma muito convidativa, até na forma de regulação. O Senado americano propôs há um mês atrás, e quando a gente lê a proposta para o ambiente digital, cripto, como que é uma nova proposta para se governar a respeito disso, o centro é o indivíduo, ele permite... Catarina, eu preciso ter responsabilidade a partir das minhas interações e eu preciso ser reconhecida como a ponta final da origem econômica financeira. Né? Então, é mais do que um dado ser da empresa. A estratificação que existe, que foi citada aqui, é porque ela é de uma empresa, né? Eu faço um exame na empresa X ou na empresa Y, eu compro na farmácia A, mas tem um indivíduo em comum aqui que sou eu, que não estou... no centro da orientação econômica desse contexto. E a NFT, ela causa isso que o Thiago trouxe, é muito interessante porque eu sou uma NFT, eu, Catarina, passo a ser, além de um avatar estético na rede social, um reconhecimento da minha capacidade econômica como um indivíduo sem fronteiras. Não importa a empresa A, não importa a empresa B, não importa a empresa C. E quer ver um lugar que... Aí, se eu fosse apostar os meus 2 centavos, né, aquela expressão americana, eu ia dizer que ia ser mais rápido, vai ser mais rápido do que a gente imagina. Porque você está entregando uma oportunidade econômica para a pessoa. Então, ela não sabe o que ela faz com o dado dela, mas quando eu faço uma tokenomia, que é a palavra que a gente usa, né, dentro do ambiente cripto, que é como que os players... compartilham dessas receitas, e eu viro para ele e falo assim, esse dado que você tem, você vai ganhar com ele, nossa, ela vai organizar tudo muito direitinho, muito rápido, porque eu estou dando na veia. E não é um sistema de cashback e benefício. Quando a gente fala isso, na forma como a gente comercializa as coisas, a gente pensa assim, entendi, é um sistema de pagamento de benefício, de cashback. Não, é dinheiro, é
moeda, ela faz o que ela quiser, eu não coloco as minhas regras, eu só tenho as nossas relações num sentido mais valioso do que quem que está entregando o quê. Eu tenho escutado muito os middlemen, que é justamente isso, são as empresas, né? Elas se tornam os middle, os intermediários, e por isso que elas detêm a posse, e a gente está nessa coisa LGPD, tudo surgindo em função disso. Mas se você não entender muito bem qual que é a sua necessidade como intermediário, isso vai acabar se diluindo, porque a ponta mais forte vai ser o indivíduo nesse local. E aí, isso posto, como que se... Outro dia eu estava também discutindo, né? Falei assim, olha, a gente quando vende uma arte, vende um quadro, seja ele de um artista reconhecido, renomado, não estou falando de arte digital aqui, você já tem a propriedade dos direitos para esse artista, porque o mercado já se governa dessa forma, o mercado já tem essa... eu vou pagar para o artista se eu comprar aquela obra de um terceiro, de um quarto, de um quinto. Mas eu não faço isso, por exemplo, com um arquiteto. Então, o arquiteto da minha casa, eu fui lá, contratei, ele tem uma capacidade criativa incrível, a gente reconhece ele socialmente, né? Faz, nossa, isso daqui é do ISAI, né? Dos arquitetos, não sei o quê, mas eu não pago ele se eu for revender a minha casa. Por que eu não pago? Porque a sociedade não está orientada para o compartilhamento da propriedade intelectual. Ela não tá, em alguns casos ela está, nos outros não. Quando você faz isso em absolutamente, quando você tem a potência, né, de fazer isso em absolutamente tudo, seja no design de um carro novo que sai de uma modelagem lá, eu vou fabricar só 10, ou de um tênis, ou de uma casa, ou dos itens, você começa a dar valia para a pessoa na fonte criativa dela. E esse é o princípio, principalmente quando a gente usa não só dados, mas a estratégia criativa e tecnológica, da autonomia individual de cada um. Então, o que eu vou entregar para o mundo, eu posso ser recompensado num sistema peer-to-peer, sem a necessidade intermediária. Isso aí, pá, é onde muda a questão de como a gente se comporta digitalmente. Maravilha, Bruno, maravilha. Com esse posso par fazer só uma aqui, dúvida? a gente... Opa. Eu ia abrir para pergunta, mas conta aí, Thiago, para a gente. Não, pô, Quando o pessoal já começar a mandar pergunta aqui, as pessoas vão mandando pergunta aqui, você vai falando. É o tempo que as perguntas chegam. Não, só bora. É só para a galera entender a importância do blockchain. Eu não sei se vocês já acompanharam, já devem ter ouvido falar de Neuralink da vida. Tem vários estudos, tem várias empresas estudando esse tipo de tecnologia, que é o Brain Machine Interface. Tá? Eu recomendo que deem uma olhada. O que é o Brain Machine Interface? É você conectar o seu cérebro à internet. Eu não quero entrar em juízo de valor aqui, tá? Se isso é bom, ruim, se é doentio, se é saudável, seja lá como for, tá? Mas se você olha ali os artigos da Gartner, ele está trazendo o Brain Machine Interface para 4, 8 anos, beleza? Obviamente não para massa, né? Mas para a gente passar a ter casos de uso de maneira mais massiva. E aí eu fico pensando, cara, como que ficam os dados nessa história? Porque o fato de você cogitar, né, já conectar o seu cérebro à internet já é algo muito distante da nossa realidade, muito estranho e talvez perigoso, né? E se tiver, como fica o registro desses dados dos nossos pensamentos? Porque além do Brain Machine Interface, também tem o Brain to Brain, ou seja, você conectar o seu cérebro ao cérebro de outra pessoa. Isso, tipo, é meio transhumanismo, assim, só que tem bilhões e bilhões de dólares sendo investidos nessa indústria. Você vê até o próprio Facebook, né? Hoje Meta investe no Brain Machine Interface. Então, tipo, se esse dado fica com uma empresa centralizada ou com um estado, seja o que for, onde a gente vai parar, entende? O blockchain, ele traz um pouco mais de conforto no que diz a nível de dados, tá? Porque esses dados ficam descentralizados. Então, apesar dos pesares e seja lá como for, né? Se você tem um blockchain, pelo menos o seu dado, e aí dando uma viajada, pelo menos o seu pensamento, não vai estar na mão de uma pessoa, não vai estar na mão de uma empresa, e sabe-se lá o que eles vão fazer com isso, né? O blockchain ele permite essa descentralização, por isso que ele é muito importante, e é importante a gente começar a entender como ele funciona. Legal. Bom, pessoal que está nos assistindo aí, por favor, mandem perguntas, porque agora a gente vai abrir aqui os últimos 10, 15 minutos aqui para responder perguntas de vocês aqui. Se vocês não mandarem perguntas, eu vou inventar perguntas, tá? Só para deixar claro. Eu também tenho uma pergunta para a Catarina. Vou fazer uma pergunta para a Catarina. Catarina, você sabe que os institutos de pesquisa estão diante de um grande problema no mundo inteiro. Porque quando você vai fazer uma pesquisa, o pesquisado, ele não ganha nada.
Ele é simplesmente o dado que ele disser, o dado que ele opinar, vai ser usado para alguém ganhar dinheiro. Uma empresa dinamarquesa fez uma coisa muito interessante. Ela não randomizou os dados da forma como normalmente é randomizado. Então vai lá, o Thiago, eu sei que o Thiago tem uma personalidade X, eu sei que ele está acostumado a trabalhar nessa área, ele tem esse poder aquisitivo, ele faz um NFT e eu vou lá comprar a opinião dele, porque para mim lançar um determinado tipo de produto, eu preciso da opinião dele. Eu não preciso da opinião de um cara que faz parte da matemática estatística, mas não faz parte da geometria estatística. Acho isso fascinante. Quando você falou assim, criativo, quer dizer, no fundo você vai vender a sua criatividade, o seu poder opinativo em cima de um NFT. Não é fantástico? Atrelado, exatamente, eu diria atrelado a um smart contract. Sim. Que ele representa o acesso às incríveis que em projeto parte da NFT para convidar qualquer um. Você pode comprar ali, você vai adicionar os poderes de roteiro, e ali você vai ganhar a cesta, você vai for registrado que você colaborou, né? E aí, surgiu alguma pergunta aí? Surgiu. Vamos lá. Chegou uma pergunta da Natália aqui. Temos tá? mais perguntas entre nós. Chegou aqui uma pergunta da Natália. Tá me ouvindo? Tá ok? Eu tô te ouvindo. Ah, legal. Acho que a Catarina que travou aqui, tá? Bom, chegou uma pergunta da Natália aqui. Quais as perspectivas de crescimento do mercado de NFTs na saúde? Sim. Eu queria... Guilherme, responde essa daí que eu acho que a Catarina está um pouco travando aqui. A expectativa de crescimento do mercado de NFTs na saúde. Você sabe aquelas curvas famosas do que é o início do crescimento? Vai rápido ou vai lento e depois cresce a uma velocidade ou diminui uma velocidade? Então, nós estamos na fase ascendente. Quer dizer, isso está crescendo muito rapidamente na área de saúde, porque o registro médico eletrônico vale muito dinheiro. E quanto mais ele é populacionado, quer dizer, quanto mais dados ele tem, maior é o valor de venda dele. E se você tiver uma patologia crônica, vale mais. E se você tiver uma patologia rara, vale mais ainda. Eu conheço laboratório que está pagando $10 mil por contrato anual para ter acesso a um paciente que tem um registro médico com uma patologia rara. Então, o mercado de crescimento é altíssimo, porque você tem uma enorme demanda. Acabou a festa de você fazer o que quiser com os dados. Eu estou falando acabou a festa no Ocidente, no mercado do G20, né? No Brasil ainda vamos continuar com a festa, mas no mercado G20 você tem LGPD em todos os cantos, você tem isso acontecendo e você pode processar qualquer empresa que utilize o seu dado de maneira inequívoca, né? Enfim, sem o seu consentimento. Então, o NFT vai crescer muito nos próximos 10 anos. Mas vai chegar um determinado ponto que blockchain desgarra. Você não precisa mais de NFT. Você vai fazer tudo em blockchain privado. Entendeu? Quer dizer, você vai conseguir esse ecumenismo através porque eu não sei até que ponto você vai precisar, vai poder e vai ter valor de mercado para vender o seu registro médico, sempre comparando com aquilo que eu falei antes, o registro sintético. A sintetização do dado vai diminuir o valor transacional do registro médico na saúde, em NFT. Obrigado, Guilherme. Para a próxima pergunta aqui, que é uma pergunta do Mauro, tá? Que é como o paciente será o proprietário dos seus dados. Eu queria começar, não vou responder exatamente, mas eu vou dar uma definição aqui, que eu sempre falo aqui em todas as apresentações que eu faço, que é primeiro a definição de propriedade, né? Hoje a gente já tem aqui uma lei que fala de privacidade, e aí a forma como eu explico é que privacidade é o seu direito de dizer sim ou não.
tudo que está entre o sim e o não, que é para quem, por quanto tempo, para fazer o quê, por que valor, tudo isso é definido a partir da propriedade. E aí eu vou abrir aqui para a Catarina ou para o Tiago aqui responderem como o paciente será proprietário dos seus dados. Eu sei o Guilherme também, tá? Só porque o Guilherme respondeu no passado. A primeira coisa é a identificação do paciente como uma entidade, e a partir dali, quando ele... qual é o movimento que eu vejo? Quando ele ou navega, ou entrega, ou compartilha qualquer coisa, aquilo sai do ambiente econômico dele, sai do que a gente chama de wallet, sai do registro, do bloco onde ele colocou o dado dele. Mas então todas as empresas precisam também acessar e entregar isso para o bloco? Sim, claro, é o que já foi citado aqui. Quem vai investir primeiro? Quem vai trazer primeiro esse mundo para acontecer? Mas existem os poderes de barganha e os interesses. Então, é interesse também da pessoa em buscar esse dado, que ela seja registrada dentro dela e que ela se capacite a partir daquilo. E, ao mesmo tempo, tem 3 interessados, né? É interesse da indústria em fazer esse track record desse dado que vai e vem. Por exemplo, tem um exemplo bom, uma plataforma na China chamada VeChain. Ele se propõe a ser a maior distribuidora logística em blockchain que existe. O CEO é um ex-CEO do grupo LV, Louis Vuitton. Eles estão muito enfronhados em como estruturar o blockchain para o varejo, e eles fizeram toda a colocação das vacinas em Malta, das vacinas do Covid em Malta. Eles rastrearam isso, eles foram os responsáveis. Quando eles fazem isso, eles trazem... Óbvio que o interesse vem desse player, né? Eles têm o interesse de, a partir da entrega dessa vacina, também ter a complementariedade das consequências dentro de cada pessoa que tomou a vacina ali. Mas você consegue ir adicionando valor. Então, ela pode vir através ou de uma indústria que é interessada nesse fazer essa logística, ou do próprio paciente que começa a se interessar e registrar ali, num primeiro momento, a criatividade dele, o que ele já tem de posse, e a outra parte é a própria cadeia de laboratorial, exames, hospitais, etc. e tal, de vir a investir. Então, eu acho que essa é a grande pergunta: quem vai começar primeiro? Eu gostaria de colaborar para... pensa assim, né? Quando você... Imagine, vamos pensar um caso de uso, tá? Você vai numa drogaria A, você vai comprar um remédio ali de gripe, beleza? Depois de uma semana, você vai na outra drogaria, compra um remédio de dor de estômago. E aí, por aí vai. Agora, imagine a sua vida inteira. Todos os exames que você fez, todas as receitas que você recebeu, todas as doenças que você teve, todos os remédios que você comprou, por aí vai, tá? Esses dados estão fragmentados, ou seja, eles estão em diferentes bases de dados, tá? Um está na drogaria A, o outro está no plano de saúde B, e por aí vai, tudo no dom. Qual a diferença do que a gente está falando aqui? A base de dados é centralizada, tá? Ou seja, todos os dados estão em um único local, só que você é dono desses dados, tá bom? Esses dados não estão expostos para os outros, a não ser que você queira, a não ser que você permita. Então, é dessa forma que você consegue ser dono do dado, tá? Esse dado sendo literalmente seu. Então, pensa assim, há um comércio de dados, né? Uma instituição A vende dados para a instituição B, que vende para C e por aí vai, e a gente nem sabe disso. Isso são dados nossos, e a gente não ganha o nosso FII. E teoricamente deveria, né? Então, o que a gente está falando? Uma mudança de paradigma, onde o dado é seu, e você tem a opção de comercializar esse dado com uma entidade interessada. Entende? É nessa pegada. O dado já é seu. Quando ele faz a pergunta, Bruno, o dado já é seu. Se você for no seu médico, o seu médico pegar, ligar para um outro médico e falar: olha, eu tenho um caso aqui, e eu estou aqui com o laudo que chegou, eu queria saber o que você acha sobre esse caso. Se você não consentir essa ligação, você faz um BO e processa ele imediatamente pela LGPD. Na hora, exato, na hora. Exato. Foi o que eu falei, né, no começo, né, de que o dado é um bem inalienável, né? E eu não vai dar tempo de me estender nisso, mas até, Tiago, aqui na Drumwave, a gente desenvolveu uma tecnologia para permitir que esse dado seja seu, independente da base ser centralizada, tá? Então, você não precisa sair movendo o dado
sair movendo o dado de onde ele está para colocar num lugar central. Então, a gente atribui propriedade separa a custódia do hosting, né, de onde o dado está hospedado de fato. Mas, enfim, vamos para as próximas perguntas aqui. Eu tenho 2 perguntas, e eu vou fazer as 2 aqui, porque aí a gente a gente responde rápido aqui, porque a gente só tem mais 2 minutos, tá? Uma é do William, que é: sem juízo de valor prévio, não haverá limites ao fazer valer quaisquer tecnologias. Quais os limites? Essa é uma pergunta filosófica aqui. E a outra pergunta é do Rodrigo Vilar, que é: qual a perspectiva que as NFTs na saúde podem dar para potencializar o crescimento do mercado de health techs? Então, uma é sobre limite, né, do uso de tecnologias, né? E a outra é da NFTs no crescimento do mercado de health techs. Não consigo responder nenhuma em 2 minutos. Mal vocês. Vou tentar responder a primeira, assim, o limite é do humano, né? O que o humano é capaz. Então, acho que esse é o limite, entende? Isso não quer dizer que vai ser algo bom, né? Futuros desejáveis. O limite é ético. O limite é uma convenção entre as partes. É ética. Se o médico pedir autorização, entre as partes existe ética. A ética é uma relação entre as partes. Exatamente. Perfeito. E aí, com relação a crescimento aí do mercado de health techs, eu acho que, na forma como eu enxergo, né, todo mundo cripto e aí NFT dentro desse mundo é uma feature que pode ser acoplada aí a qualquer tipo de empresa, em qualquer situação, né, em qualquer tecnologia. Então, cria uma nova vertente, né? Você abrir uma nova vertente ali, é como assim, surgiu a internet, ou surgiu o smartphone. Então, quando surgiu o smartphone, surgiu uma App Store, né? Surgiu uma lojinha de aplicativo. E aí surgiu um monte de empresa para fazer aplicativo. Então, o mundo cripto na forma como eu enxergo, e aí NFT é um pouco disso, né? Existe agora uma nova lojinha aqui, que você tem vários casos de uso que você vai poder investir, desenvolver. Então, vão surgir health techs que vão se auto-intitular aqui Health Techs Web3 ou de cripto, mas no fim do dia elas vão continuar sendo health techs, vão continuar atuando no mercado da saúde com essa funcionalidade, vamos chamar assim, né, de ter essa perspectiva de descentralização, de atribuição de valor, etc. No fim do dia, a tecnologia é um mero meio, né? Então ela serve como ferramenta para a criação de novos modelos de negócio, onde as pessoas mesmo vão ditar a regra, vão criar novos modelos, uns vão dar certo, uns não, e isso vai aquecendo o mercado, né? Porque leva essas teses para fundos de investimento, algumas teses dão certo, né? Tem aderência do público. Então, saúde é um mercado aí que tem muita possibilidade, né? Legal. Bom, pessoal, acho que chegamos no nosso tempo aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Espero que tenham entendido, espero que a gente tenha agregado valor aqui da perspectiva de conhecimento de vocês. Agradecer a Catarina, ao Guilherme, ao Thiago, a iniciativa FIS aqui, todo mundo do evento aí da organização. Muito obrigado, pessoal. Boa. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado.